Alunos, aqui quem está falando é o Ricardo, professor de Geografia, e vamos continuar com as nossas aulas. Na aula passada, nós falamos sobre paisagem, o que é, os tipos de paisagem, os seus elementos, falamos sobre os impactos ambientais da paisagem, falamos sobre as transformações que a paisagem pode sofrer. Agora, nós temos que e falamos também sobre as formas de proteger a paisagem natural, com as unidades de conservação. Agora vamos falar um pouquinho a respeito de um novo assunto, que é o espaço geográfico. Então, o que seria o espaço geográfico? O espaço geográfico, eu fiz uma definição rápida aqui, é onde temos o conjunto de paisagens, tanto naturais como culturais, integradas. Integradas quer dizer que elas estão ligadas e que são resultante de fenômenos naturais, Fenômenos naturais entenda terremoto, vulcanismo, chuva, neve, etc., e da ação do ser humano ao longo do tempo. Então entenda que o espaço geográfico, todas as paisagens naturais e culturais que existem no planeta vão estar lá dentro, nesse espaço. Todas elas integradas, ligadas entre si. E elas vão ser modificadas a partir dos fenômenos da natureza ou da ação do ser humano, que vai construir e reconstruir essa paisagem. Tá legal? Isso tudo vai se dar ao longo do tempo. Dentro desses espaços geográficos, a gente vai ter a seguinte questão. Eles vão ter formas e funções. Então, o que seria uma forma? A forma é o desenho desse espaço. Por exemplo, você vai ter espaços que são inteiramente residenciais, espaços totalmente urbanos, que são cidades, espaços totalmente agrários, que você vai ter várias plantações, você vai ter espaços naturais, que são florestas, desertos, etc. Então você vai ter formas, desenhos desse espaço diferente. Eles também vão ter funções. Então vamos entender o que seria uma função. Por exemplo, você vai ter um bairro que ele vai ser um bairro residencial, então você vai ter uma área residencial. Então esse espaço vai ter a função de residência, de moradia, perdão. Você vai ter o espaço comercial, que vai ser um local onde você está cheio de lojas, supermercados, etc. Porque você vai ter o comércio nessa região. Você tem regiões que são áreas de plantio, então você vai ter uma produção agrícola intensa nessa região. Então aqui você está dando as funções, para que serve aquele espaço, tá legal? Mas com o tempo, essas formas e funções do espaço podem ser modificadas. Então, por exemplo, um bairro que era residencial no ano de 1980, no futuro, em 2020, ele pode se tornar um bairro comercial. Ou seja, o ser humano pode modificar a função desse espaço, ele deixa de ter casas e transformar as casas em lojas. E aí, mudando a sua função, você também vai mudar a forma. Se antes você tinha um monte de casas, você passa a ter o quê? Prédios comerciais no mesmo lugar. Só que anos depois. Então, com o passar do tempo, o espaço geográfico ele pode ser modificado. Então, você vai modificar tanto a forma como a sua função. E então a gente pode entender o seguinte, que o espaço geográfico ele é construído e reconstruído constantemente, ou seja, você vai ter um espaço que ele foi construído muito tempo atrás, pela natureza ou pelo ser humano, mas ao mesmo tempo ele vai ser reconstruído, ou seja, aquele espaço que existia antes pode ser destruído e aí em cima dele, das ruínas dele, você reconstrói, ou seja, você vai fazer um novo espaço, construindo uma nova paisagem, seja cultural ou natural. Tá? Isso vai ser feito tanto pela ação do ser humano como da natureza. Por exemplo, então vamos dar um exemplo disso. Então, por exemplo, nessa foto que vocês estão vendo, isso aqui é um espaço onde ele é hoje uma área industrial, ou seja, todos esses galpões que vocês estão vendo aqui são indústrias que estão no mesmo espaço. Então, esse espaço geográfico aqui tem a função industrial, de produzir produtos industriais. Porém, no passado, esse espaço ele era o quê? Uma grande floresta. Então, vamos imaginar 50 anos atrás, esse mesmo espaço, o que vai predominar? Isso aqui, ó, as árvores. Então, imagine que tudo isso aqui era verde escuro. Tá? Você vê que essa aqui é uma visão vista de cima, de helicóptero. Então isso aqui tudo era verde escuro. Então você teve o desmatamento, o ser humano veio, desmatou tudo e construiu esses galpões, que é a indústria. Então com o passar do tempo você transformou uma paisagem natural em paisagem cultural, ou seja, você transformou, você reconstruiu um espaço geográfico. Tá legal? Então é nesse sentido que o espaço ele vai ser reconstruído. Tudo bem?